Nós vamos falar um pouquinho sobre o Espírito Santo e sobre os dons do Espírito Santo. No capítulo 12 de primeira carta de Paulo aos Coríntios, o apóstolo Paulo, ele ensina sobre os dons espirituais. Até porque no início da igreja, a igreja não tinha um controle em relação aos dons espirituais. E eu acho que a melhor passagem para aprender sobre dons espirituais é 1 Coríntios 12, aí ele vai para 13 e pula para o 14. Se você ver esse texto, você vai ver que é interessante. Olha como é que ele começa ensinando a igreja e como que nós vamos ter que aprender sobre dons espirituais. E eu quero incentivar você a exercitar os seus dons espirituais. Os dons espirituais, eles não vêm, eles vêm de fora para dentro, eles vêm de Deus para nós. E isso é interessante, vem de Deus para nós. E tem duas coisas que Paulo pede para a gente não ser ignorante. Duas passagens que ele pede para a gente não ser ignorante. O que é uma pessoa ignorante? É uma pessoa que desconhece, é uma pessoa que não tem o conhecimento daquela área. Uma coisa é sobre os mortos. Ele fala em 1 Tessalonicenses 4, eu não quero que vocês sejam ignorantes acerca dos que dormem, acerca de pessoa que já morreu. A gente não pode ser ignorante sobre isso. Nós temos que ter entendimento sobre isso. E a outra coisa que ele pede para a gente não ser ignorante é sobre os dons espirituais. Olha que coisa interessante. Então, o que ele fala lá? Acerca dos dons espirituais, irmãos, não quero que vocês sejam ignorantes. Eu vou explicar. O que é uma pessoa ignorante? É aquela pessoa que não entende nada. Quando fala de dons espirituais, ela está fora de tudo, ele não entende nada. E ele também nem faz questão de ter dons espirituais. Ele fala, não faço questão de ter dom espiritual. Para que eu quero dom espiritual? Gente, o dom espiritual é um presente de Deus para a gente. E a gente precisa ter dom espiritual para fazer a obra dele melhor. Quando a gente fazendo do nosso jeito, não sai tão bem quanto como recebemos os dons espirituais. Então ele falou, acerca dos dons espirituais, irmãos, eu não quero que vocês estejam na ignorância. Então a gente, como igreja, nós precisamos aprender que os dons são distribuídos para a gente. E no versículo 4, ele fala assim, há vários tipos de dons, ou seja, ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. O que ele quer dizer? Que Deus deu dom para a igreja toda e deu vários dons para nós, mas um Espírito. Não é cada dom ter um Espírito, não, um Espírito só que manifesta vários tipos de dons. Versículo 5, ele diz que há diferentes tipos de ministérios. Mas o Senhor é o mesmo. Quer dizer, qual é o teu dom? E qual é o teu ministério? Vamos supor uma igreja. Tem igreja que ela é mais voltada para a cura para cura física, né? Cura divina. Esse é o ministério daquela igreja. Tem igreja que o ministério é revelação. Outro ministério daquela igreja é adoração, é louvor.
Tem igreja que o ministério é palavra. Mas mesmo assim, numa igreja, pode ter aqui várias pessoas que têm vários ministérios aqui. Entendeu? Eu sei que tem gente aqui na nossa igreja, que tem o dom de profecia, mas não tem profetizado. Eu tenho certeza que aqui tem gente que tem dom de cura, mas não tem orado por cura nas pessoas. Eu tenho certeza aqui que tem pessoas que têm dom da palavra da ciência ou da palavra da sabedoria, mas não tem exercitado. Viu que coisa interessante? Então o dom está parado em você. Você tem que fazer o quê? Exercitar o dom, botar o dom em prática. Você tem que ser uma pessoa que vai exercitar, colocar o seu dom em prática. Olha o que diz o versículo 6. Há diversidade de quê? De quê? Há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Significa o quê? Que Deus, Ele dá dons, Ele dá ministérios e Ele dá operações. Significa que você pode ser um instrumento de Deus em áreas específicas que são tremendas. Então, presta atenção, porque essa palavra vai te despertar a você executar mais o teu dom. Pastor, como é que eu exercito e executo o meu dom? É só no culto? É só na igreja? Não! Pode ser na tua casa, pode ser na rua, pode ser conversando com alguém, pode ser em qualquer lugar. Deus pode usar você com os dons espirituais. Aí entra o versículo 7. Eu queria que você me acompanhasse na Bíblia para a gente fazer, explicar cada dom e como cada um se manifesta, para você entender se por acaso um desses dons você tem. Tá bom? Você talvez tenha um desses dons e não sabe. E talvez você tem, sabe, mas está enterrando ou não está executando o dom. Então o que Deus está dizendo para você? Você precisa despertar. Versículo 7. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando o bem comum. Quando Deus dá um dom para você, Ele está visando o bem de toda a comunidade, de toda a igreja. Quando você tem assim um sonho com alguém, por exemplo, que o sonho, ele necessariamente não é um dom do Espírito Santo, mas ele pode se encaixar na revelação, na profecia, né? Então, muitas vezes, você tem um dom e sonhou com alguém, sonhou com alguma coisa, mas você tem dificuldade de fazer uma interpretação daquilo que você sonhou, você não sabe o que significa aquilo. Enquanto você não souber o que significa aquilo, você tem que fazer o quê? Buscar de Deus a orientação para que você tenha um esclarecimento antes para falar com a pessoa. Você não pode falar assim: fulano, eu sonhei com você assim, 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 ou tive uma visão assim, 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 mas não sei o que significa. Então você tem que buscar o quê? O discernimento, o esclarecimento, para saber o que significa, para quando for entregar para a pessoa, entregar de uma forma que a pessoa entenda e seja edificada. Ela só vai ser edificada no momento que ela entendeu a palavra. Deu para entender agora? Então olha o que a palavra ela fala. Cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito,
visando o bem comum, ou seja, o bem da comunidade. E aí no versículo 8 começa o primeiro dom, não que esteja assim numa escala de valores, não significa que esse primeiro seja o mais importante do que o último, não. Mas o versículo 8 diz: pelo Espírito a um é dada a palavra de quê? Fala comigo, a palavra da sabedoria. Parece que o meu amigo lá aumentou mais o som agora. Então, é dada a palavra da sabedoria. O que é a palavra da sabedoria? A palavra da sabedoria é quando você está diante de um conflito, ou seja, uma pessoa, um casal, uma família, sei lá, alguém está com um conflito na vida, está com algum problema, está com alguma coisa e vai te buscar conselho em você. Porque a pessoa já percebeu que você tem uma palavra boa, você tem um conselho bom. Aí você vai lá, fulano, eu estou passando isso, assim e tal. Aí você vai lá e dá uma palavra para ela, de sabedoria. E uma palavra de sabedoria não é para quem fala vários idiomas, não é para quem só tem faculdade. Palavra da sabedoria é dada à pessoa analfabeta, que não sabe ler nem escrever. É um dom de Deus, que às vezes quem tem estudo não tem a sabedoria que alguém que não sabe ler e escrever tem. Eu conheço gente que não sabe ler, não sabe escrever, não foi para a escola, mas tem uma palavra de sabedoria. Amém ou não? Então a palavra da sabedoria é aquela palavra que acalma o furor dos outros. É aquela palavra que você vai lá e melhora aquele ambiente com a sua palavra. Bota o tempero, né? Aí a pessoa sai pensando, poxa, depois que fulano me falou aquilo, eu tomei outra atitude na minha vida. Porque a palavra da sabedoria entrou e ela ficou. Por isso que você tem que buscar conselho em gente espiritual, irmãos. Você não pode buscar conselho em quem não tem espiritualidade. Porque tem gente que fala assim, olha, eu estou pensando em acabar com o meu casamento. E eu estou pensando em sair de casa. Eu estou pensando em divorciar. Aí você vai procurar gente que não tem palavra da sabedoria, ele vai dizer, faz isso mesmo, eu já fiz isso, ó. Chuta o balde, chuta o pau na barraca, acaba logo com esse negócio. Ele não tem a palavra da sabedoria. Quem tem palavra da sabedoria vai te aconselhar, orientar, dizer para você como é que você tem que se comportar, como é que você tem que fazer para mudar a sua vida familiar, a sua vida sentimental, a sua vida amorosa, a sua vida conjugal. Ele vai te orientar, porque essa pessoa tem a palavra da sabedoria. Aí vem o próximo versículo que diz que Deus também dá a palavra da ciência. A um, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência. Ali nessa versão e na minha aqui, é a palavra do conhecimento. Na tua Bíblia está ciência? Então, conhecimento e ciência está dentro do mesmo bojo. O que é a palavra da ciência? É aquela pessoa que, pelo Espírito Santo, ele tem uma revelação profunda de um assunto. Às vezes, ele nem foi para a faculdade, mas ele conhece aquele assunto bem, pelo Espírito Santo. Às vezes ele nem leu livro nenhum, às vezes ele nem estudou aquilo, mas ele tem uma palavra do conhecimento. Você conhece alguém assim, que tem palavra do conhecimento? Eu conheço,
que tem assim uma profundidade, uma facilidade de entender as coisas e de explicar também. As pessoas que ouvem, quem tem a palavra do conhecimento, a pessoa sai satisfeita, porque a pessoa falou de uma forma tão simples que ele entendeu aquilo que era muito difícil. Entendeu isso que eu falei? Tem gente que explica coisas difíceis de maneira simples. Eu gosto de ouvir pessoas que têm a facilidade de explicar coisas difíceis de forma simples. Não fica enrolando para explicar aquilo que quer. Aí vem o próximo versículo, qual é? Qual é a próxima palavra? A outro pelo Espírito, a fé. Todo mundo tem fé? Tem. Todo mundo da igreja tem fé? Tem. Mas essa fé aqui é diferente das outras. Essa fé aqui é uma fé sobrenatural, além daquilo que a gente tem quando aceitou Jesus. Porque tem pessoas que ele sempre está acreditando. Tem pessoa que está sempre crendo. Ele crê, ele tem fé, ele passa fé, ele passa otimismo, ele passa confiança. É a fé. As coisas podem estar dando tudo errado. As coisas podem não estar funcionando bem. Mas ele tem uma fé tão grande que vai dar certo, que ele passa essa energia para quem está perto dele. Né? Não tem gente assim? Que você chega caidinho, estou tão preocupado com isso, estou tão assim, desanimado com aquilo. Aí a pessoa que tem um dom da fé vai te passar uma fé poderosa. Ou então, ele sempre vai conquistar coisas através da fé. E a outro, pelo mesmo Espírito, que, olha, esse aqui é tremendo, hein? Os dons de curar. Você já leu Coríntios todo, irmão? 1 Coríntios 12 em diante, já leu? Leia e anote tudinho, que você vai aprender muita coisa aqui. Dons de curar. Olha que está no plural. O único dom do Espírito que está no plural. Já parou a pensar nisso? O único que está no plural. Agora, pastor, por que dons está no plural? Eu vou te explicar. Isso é um entendimento que eu tive, depois eu fui pesquisar, fui ler e pesquisar, e realmente a maioria dos estudiosos da Bíblia concordam com isso. Que você pode ter um dom de curar dor de cabeça. O outro tem dom de curar dor no estômago. O outro tem dom de curar dor na coluna, por exemplo. Por exemplo, você que tem dom de curar, você tem que descobrir qual é o teu dom de curar o quê. Às vezes você tem um dom de curar, mas você não tem um dom de curar tudo. Você tem um dom de curar uma doença específica. Assim como existem médicos, cardiologistas, ginecologistas, né? Qual mais? Oi? Endocrinologista, e outros que existem por aí, do coração. Você não pode pegar um médico do coração e falar assim, doutor, quebrei a perna aqui, dá para engessar? Ele não vai fazer isso. Ele é de coração. Você não vai pegar um ortopedista e falar, só pode fazer uma operação no meu coração, o ortopedista? Ele não vai fazer, porque ele é especialista em uma área. Você tem que descobrir qual área específica é a tua. Já pensou nisso ou não? Quem já tinha pensado nisso? Nunca tinha? Pensa nisso. Qual é a tua área de atuação? Qual é a tua especialidade? Tem gente, eu conheço um pastor, que ele ora, pessoa que tem problema de coluna, e ele mostrou já
e acontece, a pessoa dá testemunho e tudo, que ele tem o dom de curar a coluna. Aí ele pega, geralmente quem tem problema na coluna, ele tem uma perna menor do que a outra, um pouquinho centímetro às vezes, e ele coloca a pessoa ali, o pé vai esticando assim de uma forma e mostra, esticou, ficou tudo igual, daqui a pouco a pessoa está andando normal e acabou a dor. Esse só faz isso, ele não faz outra coisa, não adianta que ele não vai orar por outra coisa, ele só vai orar por isso. Viu, entendeu, querida? Então, todas as vezes que você for orar por alguém, você tem que descobrir qual é o dom que você tem de curar. Eu já tive essa experiência algumas vezes, quando eu dava mais vazão aos dons espirituais, né? Eu estou também na mesma condição de mundo de vocês aí. Eu preciso ativar isso aí, em nome de Jesus. Não, pastor William? A gente precisa ativar. Mas esse negócio aí está muito parado, a igreja. Nós temos que trabalhar mais e ser mais usado. Muita gente com dor na perna. Um garoto, um rapaz, lá perto da minha mãe, eu morava lá ainda, e o nome dele era... Eu não vou lembrar o nome dele agora. Mas ele estava com a dor na perna, e a perna enrijecida, dura, e não parava, e não andava mais, e ele estava quente a perna dele, esquentava, inchada, e ele com a perna dura, não conseguia nem levantar. Fui chamado para orar lá. Botei a mão na perna dele, orei, pedi a Deus, repreendi aquele mal. Irmãos, foi só eu chegar em casa, a notícia chegou lá em casa dizendo, fulano já está andando. Foi quase assim, instantâneo, quase instantaneamente. Aí eu descobri que eu tenho o dom, né, de curar pessoas com dor nessa área da perna. Que toda pessoa que eu orava ficava curado nessa área. Entendeu? E foi tremendo. Uma vez eu desci do monte e fui orar por uma moça que estava sem sair do quarto, oprimida, tá? Deus também me usou várias vezes para repreender espírito de suicídio, espírito de morte, depressão. Deus já me usou muitas vezes para curar esse tipo de mal. E uma vez eu desci do monte e fui direto na casa dessa moça. E cheguei lá e a mãe dela abriu a porta e pediu para eu entrar. Eu entrei e levantei minha mão e comecei a orar. Irmãos, aquela moça foi curada quase que instantaneamente. Não teve mais opressão, não teve mais aquele medo de... Entendeu? E aqui na igreja aconteceu. Pessoas com síndrome do pânico, aqui, Deus já me usou para curar pessoas com síndrome do pânico. Sabe, aquele medo de sair de casa, acha que está todo mundo atrás dele, perseguindo. Aí Deus me usou para curar essa pessoa. Como assim? Olha como é que foi engraçado. A pessoa fala, pastor, eu tenho medo de sair de casa, eu estou assustado, eu acho que tem gente atrás de mim, está querendo me matar, e não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Aí eu falei assim, então vou te receitar um remédio, um medicamento. Ele Você vai ler Mateus 6, do versículo 25 até o 33. 3 vezes por dia. E durante uma semana. Sobre ansiedade, esse versículo. Aí a pessoa começou a ler. Aí chegava na igreja e já estava melhor. Só em ler uma receita que eu dei, que é a Bíblia, palavra de Deus. Não é não? Então, dons de curar. Qual é o teu dom? O que você tem capacidade de curar? Deus quer te despertar para isso, igreja. Amém ou não? Nome de Jesus. Outro dom. Olha que coisa interessante. A outra operação de maravilhas. O que é a operação de maravilhas? É acontecer sinais. Acontecer sinais. Pastor, será que hoje em dia acontece isso? Claro que sim, é bíblico. Operação de maravilhas. O que são maravilhas?
coisas sobrenaturais. Jesus, ele falou para aquele homem que falou que o soldado dele estava morrendo. Aquele homem, quando chegou na casa dele, Jesus falou assim, o soldado falou assim, centurião, diga somente uma palavra e o meu criado sarará, ficará curado. E Jesus declarou que aquele criado ia ficar curado, e quando o homem chegou na casa dele, ele já estava curado. Isso é operação de maravilha. Operação de maravilha é você estar aqui hoje, aqui na igreja, né? Aí a gente ora por você, por uma causa que está lá acontecendo na tua casa. Aí você está aqui aflito, está aqui, veio para a igreja assim mesmo, mas você deixou uma preocupação lá. Aí a gente declara, ó, quando você chegar lá, vai estar tudo em paz. Quando você chegar lá, Deus já mudou tudo na tua vida. Aí você chega lá, meu Deus, foi do jeito que o pastor falou, está tudo tranquilo aqui. Eu pensei que eu ia pisar aqui, encontrar um alvoroço terrível, e está tudo em paz. São operação de maravilhas. A profecia. A profecia não é o ministério profético igual era do Antigo Testamento. Porque o ministério profético do Antigo Testamento, os profetas tinham que estudar, passar pela escola profética. Quem tem dom de profecia, ele tem dom de profecia pelo Espírito Santo. O Espírito Santo usa a pessoa e diz, assim diz o Senhor, isso. E geralmente está acontecendo. Ou, então, assim diz o Senhor, e tal, vai acontecer isso na sua vida. E quando passa um dia, 2 dias, 3 dias, uma semana, daqui a pouco acontece. Porque você tem o dom da profecia. Entendeu como é que é? Agora, você precisa ter coragem para profetizar. Eu vejo gente, a gente estava conversando sobre um pastor que a gente conhece, um amigo, que ele tem uma coragem para falar as coisas. Não, pastora? Ele fala assim, um negócio assim, que tem que ter muita certeza. E ele fala e o negócio funciona. Dá certo. E é verdade. Mas, sabe aquela coragem? Então a gente tem que perder o medo e ter coragem de profetizar, de dizer que vai acontecer e Deus vai respaldar o que você falou, irmão. Deus vai respaldar o que você falou. Ele vai fazer cumprir a tua palavra, igual Elias fazia. Elias era ousado. Como é que Elias profetizava? Em relação à chuva, por exemplo, o que ele falou? Segundo o quê? A minha palavra não vai chover. Segundo a minha palavra vai chover. Ele era tão ousado que ele dizia, ó, eu vou falar, eu falo e o Senhor depois faz. E ele falava primeiro e depois eu fazia. É esse negócio aí. Porque se a gente ficar com medo, será que eu vou falar isso? Será que eu vou profetizar isso? Será que vai acontecer? Ponto. Entrou a dúvida, já era. Você tem que ter certeza que vai acontecer aquilo que você profetizou, em nome de Jesus. Eu já profetizei muita coisa para muita gente aqui, né? Não conversando, né? Ou pregando, e Deus honrou e fez. Deus quer fazer na tua vida coisa sobrenatural, irmão. Outro dom é o dom de quê? Cadê? Onde eu estou? Dom de discernir os espíritos. Isso aqui é fundamental para a igreja. Como é que faz o discernimento de espírito? É quando você está ouvindo uma profecia e você consegue discernir se aquilo é da carne, se aquilo é do diabo ou se aquilo é de Deus. Você tem que prestar atenção, hein? Tem gente que engole tudo. Ele não tem dom de discernimento. Ele sai, Deus falou comigo. E às vezes o cara está falando da carne.
Ah, Deus falou comigo. Às vezes é uma profecia do diabo. Você tem que ter discernimento. Outro discernimento de espírito é quando você tem que entender o seguinte, presta atenção. Quando você está conversando com alguém, você tem que discernir que espírito é aquele que está conversando contigo. Porque às vezes é um espírito de inveja, é um espírito, faccioso, é um espírito de fofoca, e você tem que discernir e não cair na esparrela do inimigo, engolindo qualquer tipo de conversa. Você tem que discernir. Eu, por exemplo, eu acredito que eu tenho o dom de discernir espírito, até quando alguém vem me pedir coisa aqui na igreja, que aqui pede toda hora. É só abrir a igreja, daqui a pouco tem alguém pedindo alguma coisa. E você tem que ter o discernimento. Você não pode chegar aqui, a pessoa te contar uma história, pastor, eu queria falar com... Aí eu estou ali. Aí olha para mim de baixo assim, eu queria falar com o pastor. Dá vontade de falar assim, pastor não está aqui não. Mas não dá para falar isso, pode falar, sou eu mesmo. Aí a pessoa olha assim, porque eu estou precisando disso, daquilo e não sei o que, eu estou analisando a pessoa. E a pessoa está falando, porque isso, porque aquilo, porque aquilo, porque aquilo. Pronto, eu já vi que é mentira. Eu sei quando é mentira, irmão. Aquela conversa eu conheço, eu sei que é mentira. Uma vez, aqui, a gente estava na estrada aqui. Aí uma pessoa chegou, falou, pastor, eu estou precisando de ajuda. A minha esposa se queimou, teve queimadura gravíssima e está de alta lá no Souza Aguiar. E eu estou precisando de dinheiro da passagem, o senhor me ajuda? Aí naquele dia a gente deu um trocado à pessoa, mas eu fiquei meio desconfiado assim mesmo. Aí a gente já veio para cá, olha quanto tempo passou, bastante tempo, já estava aqui. A mesma pessoa veio aqui e contou a mesma história. Não, contou a mesma história. Aí tinha um obreiro aqui nosso, falou, não, deixa o pastor chegar, que ele vai resolver. Ele está vindo aí. Aí eu cheguei, e a pessoa está sentada. Aí quando eu cheguei, vi, falei, você de novo? Qual é a história? Aí o obreiro, que eu não vou falar o nome, falou, não, ele falou que a mulher dele está queimada e tal, não sei o que, e ele está precisando de dinheiro da passagem para ir lá. Eu falei, de novo a mesma história, galera. Você está de brincadeira? Gente, a gente tem que ficar atento. Discernir espíritos. Tem espírito de mentira rolando por aí. Espírito de engano rolando por aí. Dentro das igrejas. Vou te falar mais, posso falar? Tem gente, irmão, se infiltrando nas igrejas. Uma vez chegou uma moça aqui e falou assim, eu vou ficar aqui, pastor, congregando, mas eu preciso muito de ajuda, tá? Já foi falando assim, eu preciso muito de ajuda. Porque na igreja que eu estava indo, ninguém me ajudava, ninguém. O pastor não me ajudava mais e eu preciso de ajuda. Aí eu perguntei para ela assim, e falou assim, e o meu marido está preso e não sei o que, não sei o que. Eu perguntei para ela, uma moça, quantos filhos você tem? Eu tenho 3. E o teu marido? Está preso? Tá. E você recebe o dinheirinho lá da prisão lá? Eu recebo. E recebe mais o quê? Você mora onde? Eu moro em tal lugar. Você tem casa própria? Tenho. E tem mais uns 3 quartinhos que eu alugo e não sei o quê. Eu falei, gente, quem está precisando de ajuda sou eu. Não? Poxa vida. Entendeu? A pessoa tem que entender, irmão, tirar da pessoa a verdade. Tem que ter espírito, tem que ter lá. Apagou lá, pastor Anderson? Apagou. Você tem que ter ali espírito de discernimento. Variedade de línguas. É quando a pessoa fala várias línguas. Né? Ele está falando língua, ele fala várias línguas. Tá? Isso aí é mais fácil, é só você buscar isso e você vai
achar. Próximo versículo, vamos ver, acho que vai até o 11. Mas um só, é o mesmo Deus, é o mesmo Espírito, opera todas as coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Entendeu agora? Agora, vamos pular. É porque essa palavra ela é longa, eu não quero prender você aqui, porque já sei, a gente já está quase na hora. Tá? Deixa eu te falar aqui. Capítulo 14, versículo 1. Olha aqui que revelação da palavra para você. Por isso que eu digo, crente que não lê a Bíblia, não estuda, irmão, pelo amor de Deus, você tem que estudar a Bíblia. Não me faça uma coisa dessa sem estudar a palavra. Estude a palavra de Deus, irmão. Estude. Versículo 1, o que diz lá? Oi? Segui a caridade e, mais o quê? Procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Esse versículo é muito bom. Procurai com zelo. Olha essa palavra. Procurai com zelo. O que é procurar com zelo? Com dedicação, com cuidado. Agora, você procura o que você não tem na tua casa? Você está procurando um objeto lá. Poxa, onde eu coloquei isso aqui? Onde eu coloquei aquele jarro? Eu tenho certeza que eu tenho. Você procura o que não tem na tua casa? Nunca entrou na tua casa aquele objeto. Você está procurando, vai perder tempo. Nunca, não tem? Entendeu agora? O dom espiritual já existe dentro de você. Só que você tem que procurar ele aqui dentro. Você tem que procurar o dom espiritual dentro de você. E procurar com zelo. Principalmente o de... E depois eu vou explicar por que de profetizar é mais importante. Eu vou explicar já. Porque o de profetizar edifica a igreja. Quando você profetiza, você edifica a igreja. Olha o que diz o 2 agora. Olha que coisa interessante. Versículo 2. Porque o que fala em línguas desconhecidas não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende e em espírito fala de mistério. Toda pessoa que está falando em língua, não tem ninguém entendendo o que ele está dizendo, porque ele está dizendo para Deus. Aí depois tem aquela questão da interpretação e tal, vou explicar para você depois. Versículo 3. Mas o que profetiza, fala para quem? Aos homens. Fala aos homens. Tem 3 objetivos aqui. Quais são eles? Fala aos homens. Para quê? Edificação, exortação e consolação. A profecia serve para edificar. Edificar quem? Quem está desanimado, quem está cabisbaixo, quem está desistindo. Edificar. A profecia serve para exortar, chamar a atenção de quem não está cumprindo o chamado. Aí você é usado em profecia para chamar a atenção da pessoa. E também a consolação. Pessoa que perdeu um ente querido, pessoa que está com trauma de alguma coisa. Aí você consola a pessoa através da profecia. Agora, olha o 4, olha que coisa interessante. O que fala em língua desconhecida edifica a si mesmo, mas o que profetiza edifica a... Por isso que o dom de profecia, ela é um dom importante, porque edifica a igreja. Você entendeu isso, irmão? Edifica a igreja. Então, é muito importante nós entendermos o dom espiritual. Bom seria que depois que a gente estivesse falando disso aqui, a gente fizesse uma vigília. Bom seria se a gente partisse daqui para uma vigília agora, para buscar, orar
e sai gente daqui cheia de dons aqui. Mas a gente vai ter que ir embora. Mas eu quero que você faça o seguinte: chega na tua casa e fala assim com Deus, quando você for orar: Senhor, o pastor disse que eu tenho dom espiritual dentro de mim. Deus, eu quero ser usado. Eu quero ser usado pelo Senhor. Me usa, Deus. Deus vai te usar, irmão. Se você deixar, tem coisa que está enterrada em você que você não está nem sabendo. Então preste atenção. E deixa Deus te usar. Deixa Deus te usar. É assim que funciona. Eu quero ler contigo versículo 32 do capítulo 14. Olha aqui. 32. Os espíritos, está com plural, tá, gente? Presta atenção nisso aqui. Quando a gente lê, tem que prestar atenção. Os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. Isso aí não é o Espírito Santo não, tá? Que o Espírito Santo não está sujeito a ninguém. Ah, mas o Espírito Santo está sujeito ao profeta. Não é o Espírito Santo que está sujeito ao profeta. É o Espírito do profeta. Está com letra minúscula. Ele é sujeito ao profeta. Ou seja, o que é? Você tem que ter um autodomínio também. Um autocontrole. Por exemplo, se você vai falar uma revelação, uma palavra, uma profecia, você tem que buscar o autodomínio para entregar na hora certa, para a pessoa certa, no momento adequado, da maneira adequada. Deus quer te usar com ciência, com sabedoria, com entendimento. Amém? Entendeu a palavra de hoje? Deus quer você sendo um instrumento na mão dele, mas nós precisamos o quê? Ter sabedoria. Então nós vamos estar orando e trazendo várias palavras sobre isso, para que a igreja ore em busca dos dons espirituais, que já existe dentro de você. Que já existe dentro de você. Quanto tempo tem que você não fala em línguas com Deus? Em línguas. Tem gente que tem muito tempo que não fala em línguas. Por que você não fala? Eu não estou te criticando, não. Só estou dizendo que você precisa ter mais envolvimento com o Espírito Santo. Você tem que ter mais envolvimento com o Espírito Santo. Vai lá para o teu quarto lá e fica lá uma meia hora lá com ele. Vai lá falar com ele. E toma-lhe choro. E toma-lhe clamor. E toma-lhe lágrima. E toma-lhe língua. E deixa Deus fazer contigo o que Ele quer. Você tem que aprender a ter uma intimidade com o Espírito Santo. Uma intimidade com Deus. Porque tem gente que ele fica só comendo na colher dos outros. Se ele quer ele não sabe ele mesmo buscar, ele mesmo falar com Deus. Gente, o véu está rasgado. O véu foi rasgado. Não tem mais sacerdote, não. O véu foi rasgado. Você pode ir direto a Deus. Não precisa, vou chamar o pastor, porque o pastor não sei o que, eu não sou nada. Você pode orar e fazer e ser um instrumento na mão do Senhor. Não tem sacerdote para ficar intercedendo. Nós somos o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido. Deus quer te usar. Deixa o Espírito Santo trabalhar em você. Deixa a glória de Deus fluir na tua vida. Amém ou não? Glória a Deus. Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Vamos fazer um momento de oração. E vamos pedir ao Senhor, Senhor, nos use nesse momento. Eu quero ser um instrumento nas tuas mãos. Eu quero ser um canal do teu fluir, Espírito Santo. Oh, aleluia. Glória a Deus. Deixa eu te mostrar algumas coisas aqui importantes. A ciência já descobriu que a oração é poderosa.
Os cientistas que foram procurar defeito na Bíblia e provar a não existência de Deus, estão todos se convertendo. Todo mundo que está buscando, falando que Deus não existe, está todo mundo se convertendo. Por quê? Eles estão descobrindo que existe um poder sobrenatural. E sabe o que eu estava estudando outro dia? Que quando você ora e faz assim, né? A gente ensina as crianças, né? Orar assim, né? Você costuma orar assim? Né? Botar a mão assim e orar? Né? Isso aqui, a ciência descobriu que tem uma importância grande. Você liga isso aqui com aqui, ó. Tá? E ele chama isso aqui o ponto de Deus aqui em cima, na sua cabeça aqui em cima. Aqui é o ponto de Deus. Cientista falando isso. E quando você faz assim, né? Você tem que, por exemplo, quem vai orar não pode ficar orando assim, né? Orar assim, né? Você tem que se desprender, tirar, soltar sua mão e às vezes orar assim. Aí a gente fala assim, quando alguém está triste, quando alguém está com depressão, quando alguém está magoado, está chateado, ele olha para onde? Ele costuma olhar para onde? Para qual lado? Para baixo, né? Quando a pessoa está meio triste, fica assim olhando para baixo. Aí a gente tem mania de falar assim, irmãos, fecha os olhos, faz assim e curva a sua cabeça, né? Aí o que dá? Você está, tudo bem, se reverenciando, você está dizendo que Deus é soberano, quando você curva a sua cabeça. Mas, quando você ora e faz assim, sabia que funciona mais? Eu estou falando, isso não é Bíblia que está falando, não. Cientistas já disseram que quando a pessoa olha para o céu, ele tem mais um contato com Deus melhor de quando ele olha para baixo. Né? Sim, pode falar. Isso. Ele só pode olhar para... E nós temos que olhar para onde? Para cima. Quando a Bíblia fala assim, elevo os meus olhos. Elevo os meus olhos. Você está, elevar os olhos é levantar a cabeça. É olhar para cima. E olhar para cima é sinal de quê? De atitude. De crer que existe um Deus poderoso cuidando de você e que você pode orar e falar, Deus, né? Me ajuda, Deus, o Senhor é comigo, o Senhor está na minha vida, glória a Deus. Então eu queria que você levantasse a sua mão, levantasse a sua cabeça aí agora e começasse a orar e falar, Senhor, eu quero os dons espirituais na minha vida, eu quero ser usado pelo Senhor, eu quero ser um canal do teu fluir, Senhor. Rabaxere, calabaxere, lalai. Em nome de Jesus, o Senhor é poderoso para mudar a atmosfera deste lugar, da nossa vida. Ó Deus, nós cremos, ó Deus, que tudo que nós profetizarmos vai acontecer. Nós cremos, Senhor, que tudo que nós falarmos, o Senhor vai cumprir na nossa vida. Porque o Senhor é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza, é o socorro presente na hora da angústia. Senhor, nos usa para curar os enfermos, nos usa, Senhor, para profetizar sobre a vida das pessoas, Senhor. Nos usa nessa geração, meu Deus. Seja conosco. Opere maravilha, nos dê dons espirituais, para que possamos ser canal do teu fluir, da tua vida, para a glória do teu nome, Espírito Santo. Flua, Espírito Santo. Flua, Espírito Santo. Vem sobre nós, Espírito Santo. Vem sobre nós, Espírito Santo.
O Espírito Santo está nesse lugar. E eu tenho certeza que você vai ser um instrumento de Deus, irmão. Em nome de Jesus. Glória, 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 glória. Se desprenda, se desprenda, se desprenda, se solte. Glorifique ao Senhor. Deus, Tu és o Deus poderoso. E nós cremos no Teu poder. E a Tua palavra é importante. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. 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 Pessoal do louvor, vem para cá. Vamos adorar, vamos adorar. Glória a Deus. Glorifique ao Senhor. Tu és poderoso, Senhor. Tu és o Deus poderoso, Deus. Aleluia. Cremos no Teu